Intocáveis. Numa noite em Paris, Dries está dirigindo para seu patrão Felipe pela cidade. Quando a espera e o trânsito ficam muito chatos, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir em alta velocidade, desviando de outros carros e ignorando sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia o persiga, e Dries aposta 100 euros que consegue despistá-los. Mas, depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam, emboscando-os dos dois lados. Dries não parece muito preocupado, e desta vez, aposta 200 euros que consegue uma escolta. Os policiais o obrigam a sair do carro e ele começa a agir, se comportando de forma ofensiva e dizendo que Felipe não consegue se mexer e que ele o estava levando para o hospital. Os policiais encontram prova disso ao encontrarem a cadeira de rodas na caminhonete e ao se aproximarem de Felipe, o veem em convulsão, o que também é uma encenação. Como se trata de uma emergência, os policiais perdoam Dries por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem para acompanhá-lo até o hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Dries joga Setembro da banda Arf, Wind and Fire e ao chegarem ao destino, fuma um cigarro com Felipe assim que os policiais vão embora. Dries promete que vai cuidar disso e os leva embora antes que a equipe do hospital os encontre. Essa amizade começou há muitos meses. Felipe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar uma nova cuidadora para ele, mas as coisas não estão indo muito bem, pois todos os candidatos dão respostas muito padronizadas ou até mesmo estranhas às perguntas da entrevista. Mas eles se surpreendem de repente quando Dries entra furioso, ignorando o fato de que ainda não é a sua vez, pois só quer assinar uns papéis dizendo que não o contratarão para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, chegando a dar em cima de Magali, mas Felipe o acha engraçado e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para sua casa, em um bairro humilde, e tenta tomar banho, enquanto todos os seus irmãos mais novos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e vê seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente após pegar sua mochila, deixando Dries ainda mais certo de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega, e ele lhe dá um ovo Fabergé que roubou e diz a ela que estava de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela já está farta de todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo uns salgadinhos com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta à casa de Felipe para pegar seus documentos e é recebido pela governanta Yvonne, que lhe mostra o lugar e conta sobre a rotina diária de Felipe. Ela também lhe mostra o quarto que ele reservaria para si, com banheiro privativo. Dries não consegue parar de olhar para a banheira antes de ser arrastado até Felipe, que lhe oferece o papel assinado, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o teste de um mês, e Felipe lhe diz que aposta que ele não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende a cuidar de Felipe. Ele precisa aprender a manter as pernas estimuladas, a colocá-lo na cadeira de rodas, ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupa. As coisas ficam complicadas quando Dries descobre que precisa colocar meias altas e até mesmo limpar o bumbum depois que Felipe usa o banheiro. Mas por mais que reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte do seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto saboreia um lanche no terraço, é interrompido pela filha de Felipe, Elisa, e pelo namorado dela, Bastien, que procuram um lugar reservado para se beijarem, e expulsa os dois após se recusarem a compartilhar sua cerveja. Dries se acostuma rapidamente à rotina diária com Felipe, mesmo que no início cometa alguns erros com os quais aprende. Como entregar o telefone a Felipe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer a babá eletrônica durante o banho. Ele também aprende a enviar em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Felipe, mas há uma série de cartas particulares que ele não tem permissão para ler. Ao encontrar um folheto promovendo acompanhantes femininas, ele decide criar um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo, como diz Felipe. Mas nem tudo é trabalho nesta nova vida. Dries ainda se esforça para se divertir, continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso e, às vezes, chama acompanhantes para irem para a cama com ele. Certa manhã, depois que Yvonne vai ao seu quarto para repreendê-lo pelo atraso, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Dries hoje é levar Felipe para passear, mas ele se recusa a colocá-lo na traseira de uma van como se fosse um caminhão de carga. Então, em vez disso, o leva em um dos carros luxuosos que não são muito usados. Felipe, que a princípio acha que isso não é adequado e diz que eles deveriam ser pragmáticos, logo se anima com a ideia de uma viagem mais rápida e menos chata, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do sujeito, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele tire o carro do caminho. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro, pois é apenas uma mancha vermelha no campus. Depois, Felipe se encontra com um parente, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Ele também descobre que tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa, ele o aprecia porque não sente pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de mais uma tentativa frustrada de flertar com Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando ser uma conversa particular, Yvonne desliga o monitor do bebê e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleanor, e essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente, e o relacionamento deles é puramente epistolar.
Falando em amor, Dries provoca Yvonne por causa dos olhares antes de dormir. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Felipe está com dificuldade para respirar. Incapaz de ignorá-lo mesmo que tente, Dries vai até o quarto e o guia gentilmente durante o ataque com palavras suaves e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora que está mais relaxado, explica a Dries que o remédio tem um efeito limitado e que às vezes sente uma dor fantasma. Ao verem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher devido à sua situação, mas ainda sente algum prazer ao receber uma massagem nas orelhas, já que são áreas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça reaparecer, Dries compartilha um de seus baseados com Felipe, que fica cético no início, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu a esposa quando eram estudantes. Logo após o casamento, ela sofreu 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal e incurável. Foi então que adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente lhe proporcionou isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira desvantagem não é a cadeira, mas viver sem a esposa. Depois de brincar um pouco mais, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou no teste de um mês, então ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou, porque foi um presente da esposa, que lhe dava um por ano, e ele tem exatamente 25 anos, o que corresponde ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que está um pouco ofendida porque ele não tem respondido às suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também lhe conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas de droga. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonor e para Magali. Ele acha essa prosa extravagante muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Também fica perplexo ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Ao encontrar o número de telefone dela em uma das cartas, ele interpreta isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa corre tão bem que Felipe passa a falar com ela ao telefone o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e zomba dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto pinta, Elisa irrompe em seu quarto para lhe pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo a Ivan que troque a foto escolhida por uma dele de quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo da acompanhante pouco antes de Dries entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que precisa discipliná-la, algo com que Ivan concorda. Felipe concorda em conversar com ela, mas fica surpreso quando Dries deixa escapar que ele estava pintando. Os dias passam, e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e o acompanha quando sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende a filha enquanto Dries o escuta pelo monitor do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, curtindo coisas como conseguir um carro mais rápido, dividir cigarros e até contratar acompanhantes. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todo ano, ele finge estar surpreso por estarem dando uma festa e precisa se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Dries procura Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns dos comprimidos de Ivan, que não a matarão como ela esperava. O motivo da sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de vadia, então ela pede a Dries para conversar com o rapaz, o que ele aceita em troca de um preço. Enquanto isso, Felipe mostra o quadro de Dries a um parente e consegue convencê-lo a pagar 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Ivan, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas estão um tanto complicadas no momento, dando esperança a Dries. Quando a festa começa a esfriar, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland, do Arf, Wind e Fire, antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe adora assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe para dormir, Dries abre a última carta que Eleonore lhe enviou. Ela enviou uma foto sua, mostrando que é bem bonita, e diz a ele que eles deveriam se encontrar na semana que vem, quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Ivan e Dries mostram a Felipe dezenas de looks até encontrarem o perfeito. E como é Ivan quem levará Felipe ao encontro. Dries aproveita o dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o rapaz aceite se desculpar com Elisa e levar croissants para ela todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Ivan e Felipe aguardam Eleonore, que está muito atrasada. Após uma hora de espera, Felipe desiste, liga para Dries e pede que o leve embora, e sai do restaurante sem perceber que Eleonore chega no mesmo horário.
Naquela mesma noite, Felipe leva Driz consigo em seu avião particular e lhe entrega o dinheiro que recebeu pela venda do quadro, o que o deixa imensamente feliz. Eles chegam ao interior na manhã seguinte, e Felipe decide praticar parapente, levando Driz consigo. Driz não quer ter nada a ver com isso, mas depois de surtar no início, acaba gostando da experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Driz e leva uma bronca ao ver as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não conta a Driz o que está acontecendo em sua vida. Então Driz o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driz olhar uma pintura com ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Driz a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, são seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bazari, mas como outras crianças tinham esse nome, o chamaram de Idris, e isso se tornou Driz. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar e após a morte de seu tio, surgiram outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driz havia falado com ele sobre Elisa, Felipe ressalta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driz para que ele possa ficar com sua família, já que não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois de Bastien trazer seu croissant diário com um penteado melhor, Driz faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Driz tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta ao seu namorado, Fred, que é uma abreviação de Frederic. Magali descobre que não se interessa por homens, e Driz desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne e a provoca por ter mentido sobre Magali só para provocá-lo. Em troca, ela lhe entrega o arquivo de acompanhantes que ele havia criado, e ele fica decepcionado ao descobrir que a foto que havia escolhido está escondida lá. Driz joga o arquivo fora, mas fica com a foto para si. Lá fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então pede que ele se afaste, mesmo que não trabalhe mais lá. Quando a dama o repreende, Driz diz que é uma questão de princípios. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto em casa, Felipe está jantando pela primeira vez com seu novo zelador, que é pretensioso e chato. E Felipe decide deixá-lo sem nem mesmo comer nada. Como Yvonne saiu para o encontro com o jardineiro, não há ninguém para repreendê-lo. Com o passar dos dias, Driz retorna à sua antiga vida. Ele volta a encontrar os velhos amigos e diz aos rapazes do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador dizendo-se pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu trabalhando para Felipe. Isso lhe rende um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar do novo zelador e está constantemente de mau humor. Certa noite, ele se recusa a aceitar que alguém da casa o ajude com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Driz e pede que ele vá até lá. É assim que eles se encontram desde o início, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando até o hospital depois. Depois dessa pequena aventura, Driz leva Felipe até o litoral, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driz cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas não fica, pois outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driz lhe deseja boa sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de ir embora, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é sua acompanhante, Eleonore, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Potso de Bourguignal mora no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driz, chamado Abdel Yasmin Sela, tem seu próprio escritório, é casado e tem 3 filhos. Os dois continuam amigos muito próximos até hoje. Inscreva-se e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.